Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Através das nossas iniquidades nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Somente podíamos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor. Mas o Senhor, através dessa grande amor que teve misericórdia de nós, fez com que o Senhor Jesus ele pudesse receber todo o castigo e o julgamento que deveríamos receber. E através daquele sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus, nossos pecados foram lavados eternamente. Para que jamais nós recebamos o castigo ou o julgamento diante do Senhor, sem nenhuma tribulação, sem nenhum valor a ser pago por parte de nós, o Senhor fez com que nós pudéssemos ser salvos. Senhor Deus, através desse Espírito que o Senhor nos permitiu, que nós possamos compreender maior realmente esse amor que o Senhor tem por nós. Todos os dias da nossa vida, a nossa vivência, o Senhor possa estar protegendo, o Senhor possa estar renovando. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos viver como seus filhos de forma adequada. Nesse tempo agora, esse tempo tão precioso, o Senhor Deus, que nos salvou através do seu sangue precioso, fez com que nós pudéssemos estar em comunhão, para que nós pudéssemos estar aprendendo essa palavra, louvando com fundo do nosso coração toda essa palavra do Senhor. E nós estamos em comunhão e nós agradecemos por isso no meio da igreja. Senhor, realmente cada um de nós individualmente o Senhor está cuidando. E que através dessa realmente graça tão cheia, tão farta, o Senhor possa estar nos preenchendo através da sua palavra. Nesse último tempo de vida, que nós possamos viver como seus filhos sem nenhuma vergonha. E que neste mundo a nossa vivência realmente não seja em vão. Mas essa missão realmente tão preciosa que o Senhor Deus deixou em nossas mãos, nós possamos efetuar todo o trabalho que o Senhor Deus deseja fazer. Que o Senhor, nós possamos estar realmente resistentes e efetuando todo esse trabalho como membros do seu corpo, dentro da sua igreja. Que o Senhor possa nos conduzir e nos ajudar. Senhor Deus, no mundo afora, realmente em vários países existem pessoas que realmente estão evangelizando pelo mundo afora. E todos esses irmãos e irmãs, realmente essas dezenas, inúmeras igrejas que existem pelo mundo, que o Senhor possa estar protegendo-as. E que nesse último tempo, esse trabalho realmente de pregar o seu evangelho, essa última missão que o Senhor Deus nos permitiu que nós possamos estar realizando de forma correta. Senhor, nesse último tempo agora, os irmãos e irmãs que não puderam estar presentes hoje, que o Senhor permita a saúde para aqueles que estão com a realmente condição debilitada e estão no meio da doença. Senhor Deus, aqueles que estão no meio da tribulação, no meio da tentação, no meio realmente de todos esses problemas, canais, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que nenhum se perca. Então, realmente, em cada tempo necessário para nós, que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária. E que o Senhor Deus possa fazer com que nós possamos saber qual é realmente os seus mistérios, qual é o caminho que nós devemos trilhar, qual é a sua vontade. Senhor Deus, que nós possamos nesse tempo agora aprendermos mais a sua vontade e possamos estar conduzindo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Capítulo 23. Mateus capítulo 23. Versículo 37 e 38. Eu irei ler. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta.
Até aqui. Na semana passada, nós falamos sobre o retorno do Senhor Jesus e o sinal do fim dos tempos, de Mateus capítulo 24. O Senhor, quando chegar no último tempo, os sinais que irão aparecer, as coisas que irão acontecer antes do retorno do Senhor Jesus, foram escritas detalhadamente. Isso em nossos tempos está de forma verdadeira, de forma correta, acontecendo. E ao esses acontecimentos acontecerem, o Senhor disse para sabermos que o Senhor jaz às portas. Então, esses sinais que o Senhor ele contou, quando elas forem cumpridas, o Senhor já está muito próximo das portas. Ele nos disse sobre isso. E essas palavras não é realmente utilizada para denominar qualquer tipo de tempo, mas sim nesse último tempo, o tempo que nós estamos vivendo agora. Por isso, eu falo bastante e várias vezes, mas o tempo do Senhor, o retorno dele já está muito próximo. E o sinal mais importante que se aparece nesses últimos tempos é que o povo de Israel, o escolhido pelo Senhor Deus, eles desprezaram o Senhor Jesus e eles perderam a graça que o Senhor permitiu para eles, e essa graça passou para os gentios. E o Evangelho, desde Jerusalém, foi pregado por todo o mundo. E nesse meio tempo, Jerusalém ela fracassou e foi expulsa pelo todo o mundo. E durante 1900 anos, desse tempo tão longo, eles foram espalhados pelo mundo, receberam todas as tribulações e perseguições que podiam. O Senhor, ele contou que essas coisas iriam de acontecer. Realmente isso na história que já passou, já foi concluído. Então Israel não vai fracassar eternamente. Mas quando o Evangelho for pregado por todo o mundo, o povo de Israel, todo aquele pecado que eles pecaram, eles foram espalhados pelo todo o mundo por causa de seus pecados, receberam todo aquele julgamento e castigo. Então, mas o Senhor, ele demonstra para todo o mundo que ele não está morto. Então, por isso que de forma realmente, com um milagre tão especial, restabelece o povo de Israel novamente. Então, esse é o plano do Senhor Deus. Então, se olharmos Ezequiel capítulo 36 também. Então, são palavras que estão escritas 600 anos antes de Cristo. Então, através do pecado deles, o Senhor os espalhou pelo mundo. Então, o Senhor tem espalhado ele pelos mundos, realmente o nome do Senhor Jesus realmente ficou sujo. Manchou esse nome do Senhor. Então, por que esse povo do Senhor ele foi expulso da terra que o Senhor permitiu? E para onde foi esse povo do Senhor Deus? Será que esse Deus está morto? Então, através do povo de Israel, nós podemos ver realmente vários amores do Senhor Deus, realmente evidências, provas sobre o Senhor Deus. Então as pessoas do mundo começaram a pensar, por que será que o povo do Senhor Deus aconteceu isso com eles? Será que eles realmente não receberam realmente um desprezo pelo Senhor Deus? O Senhor Deus os abandonou? Então realmente em Ezequiel o Senhor está falando dessas palavras. Mas até quando que o Senhor ele vai permitir que sujem o nome do Senhor? O Senhor, em algum momento, ele vai restaurar o seu povo. E realmente o povo de Israel, que estava espalhado por todo o mundo, eles vão se reunir novamente na terra de Israel. E esse povo, realmente dele, ele por ter realmente tanto misericórdia, permitiu graça para eles, para que eles pudessem realmente se tornarem um povo que manifeste o Senhor, que possam realmente testemunhar o Senhor. Então, através deles, fez com que o nome do Senhor, realmente, que já foi tão sujo, danificado por este mundo, agora ser realmente exaltado novamente.
Então o Senhor os pegou realmente e fez retornar novamente. Essas são as palavras que se detalhadamente. Então, há 2.600 anos atrás, que foi escrito desde o tempo de hoje, realmente é o tempo que estava retratando o tempo que nós estamos vivendo. Então, o Senhor, ele manifestou as obras realmente do Senhor Deus. Ele mostrou quem é o Senhor Deus para aquele povo. Então, mas realmente o trabalho do povo de Israel é um trabalho realmente de misericórdia que somente acontece pelas mãos do Senhor Deus. E através do povo de Israel, o Senhor ele desenha testificar para todo o mundo deste mundo. Por isso que em Isaías capítulo 43, versículo 10, o povo de Israel, de leste a oeste, eles foram juntados para para a terra onde eles moravam. E eles são a testemunha do Senhor Deus. Então, nós não podemos ver ao Senhor Deus, mas ao ver realmente a história do povo de Israel, nós podemos saber que o Senhor Deus está logo atrás do povo de Israel. E nós sabemos que essa Bíblia é a palavra do Senhor Deus de forma realmente muito exata, nós podemos compreender. Por isso, o povo de Israel, por eles terem pecado e eles terem fracassado, então mostrou quão grande é esse pecado de você desprezar o Senhor Deus. Então o Senhor Deus mostrou por exemplos para diante deles. Mas não foi o Senhor Deus que morreu, mas o Senhor Deus está vivo. A palavra da Bíblia é a palavra conforme o Senhor Deus disse. E o povo de Israel ele foi restaurado. E tudo isso está escrito realmente inúmeras vezes na Bíblia, realmente como profeta, como através dos profetas e como promessa. Há 70 anos atrás também o povo de Israel não existia neste mundo. Então, mas o povo de Israel agora, no nosso tempo, e eles conseguiram a sua independência. Então, depois de 2.600 anos, eles conseguiram a independência deles. Então, vocês sabem que quando Salomão ele morreu, o país se dividiu em dois. Israel do norte e sul de Judá. E Israel do norte também, eles por pecado de eles terem cometado, de eles idolatrarem outros deuses, eles foram dominados pela Síria. E também o reino de Judá, eles também foram contra a lei, eles serviram os outros ídolos, eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus, e por causa desse pecado, realmente eles perderam todo o santuário construído pelo Salomão através da Babilônia. A Babilônia levou eles como escravos, e depois que se encheu os 70 anos, o Senhor ele prometeu que todos eles retornariam para suas terras, e depois de 70 anos eles retornaram para a terra de Israel. Então, eles retornaram para a terra de Israel. Então, mas continuamente, povos mais fortes, eles realmente dominavam sobre Israel. Então, depois da Babilônia, Pérsia, Roma, e depois de realmente 600 anos, eles viveram realmente sendo dominados como colonizados. Realmente tinham dores que eles não conseguiam falar. E Roma, realmente, quando ele estava mais fortemente dominando o povo de Israel, o Senhor Jesus veio para a terra de Israel. Então, o povo de Israel, eles realmente estavam esperando de forma realmente bem grandiosa e afetiva a vinda do Senhor Jesus, porque eles achavam que o Senhor Jesus ia dominar Roma e ia conseguir independência para o povo judeu. Então, mas através da Babilônia, realmente eles terem se enfraquecidos, 600 anos eles viveram realmente sendo pisoteados pelos outros povos. Então eles achavam que seria como realmente no tempo de Davi, onde ele lutou com todos aqueles povos hereges, realmente dominou todo aquele reino e chegou realmente no tempo de paz, no tempo de realmente grande poder sobre o mundo. Não existia realmente um mundo tão grande como Israel naquele tempo.
Então, mas Israel, eles realmente, depois de todo esse fracasso, eles foram pisoteados pelo Senhor. E o Senhor, quando enviasse o seu filho para este mundo, eles pensavam que o Senhor ia realmente conseguir a independência para eles, dominar este mundo, realmente ia criar todo aquele poder, conforme as profecias que eles interpretavam. E eles pensavam que quando Cristo retornasse, ia dominar o povo de Israel, realmente toda Roma ia crescer, realmente o reino gigante do povo judeu. Então, mas a vontade do Senhor Deus, como nós sabemos, era realmente salvar Israel do povo realmente desse poder desse gentios. Não era ele realmente resgatá-los e criar o império do Senhor, mas sim era que o Senhor ele permitisse a sua palavra para que todo o povo de Israel realmente pudesse ser salvo através da palavra do Senhor. Então o Senhor Deus tem escolhido o povo de Israel é que através deles o Senhor ele possa manifestar o seu milagre, o seu poder, o seu manifesto, a sua existência para este mundo. É por isso que o Senhor Deus, ele realmente, qualquer um que obedecesse a sua palavra iria receber a bênção, e qualquer um que realmente desobedecesse a palavra do Senhor Deus ia receber a maldição. E o Senhor realmente, se alguém estivesse próximo com obedecer a palavra do Senhor, o Senhor iria protegê-lo. Então, como o Senhor Deus é um Deus da justiça, da mesma forma, ele também realmente tem paciência pelos pecadores. Ele tem a misericórdia de esperar pelos pecadores. Esse Senhor da misericórdia. E esse Senhor, quando ele promete, ele é um Senhor que cumpre a promessa realmente feita. Então nós podemos saber que tipo de Senhor é o Senhor Deus através do povo de Israel que é manifesto. Então não é somente pelo povo de Israel, mas realmente todas as pessoas deste mundo, o Senhor Deus ele amou da mesma maneira. Então o povo de Israel, eles carnalmente, durante 600 anos nesse mundo tão longo, eles foram pisoteados pelos outros povos. Mas realmente um problema maior do que isso é que todas as pessoas deste mundo, eles realmente se apartaram do Senhor Deus. E realmente através do pecado, da morte, realmente do domínio do diabo, eles eram presos. E realmente neste mundo onde tem todo sofrimento, então realmente toda essa vivência deles realmente foram contaminados pelo pecado. E agora o salário do pecado é a morte. Então todas as pessoas deste mundo, elas foram dominadas pelo domínio do diabo. Então esse diabo agora ele é o rei deste mundo. É por isso que realmente esse mundo espiritual que não é visível aos nossos olhos, o diabo ele está dominando este mundo. Ele faz com que as pessoas elas pequem. E também realmente além da morte, realmente nós temos o inferno e o céu, não é? Então realmente esse planejamento do Senhor Deus é que as pessoas que receberam a salvação, realmente as pessoas que foram criadas conforme a imagem do Senhor Deus, eles possam ir para o céu porque o Senhor amou e não abandonou e permitiu o seu Filho. Então ele deseja que todos possam receber a salvação conforme a sua palavra. Então o Senhor realmente para resgatar esses pecadores, ele realmente permitiu a sua vida. Ele quer levar para os céus para estarem juntos com o Senhor Deus nos céus. Essa é a vontade do Senhor Deus para os homens. E também esse é o planejamento do Senhor Deus e o objetivo. Então para fazer a vontade do Senhor Deus, ele permitiu o seu Filho, o unigênito, realmente conforme a imagem de um homem, realmente, mas sem pecado, realmente como um sacrifício, como um holocausto para ser realmente se servir para realmente como sacrifício para os homens, para que realmente eles possam receber esse perdão dos pecados, para que todos eles possam ser salvos. E quando eles crerem nessa graça do Senhor Deus, realmente acreditarem, então todos eles possam receber a salvação. E quando esse evangelho for pregado por todo o mundo, e quando esse Senhor Jesus que ressuscitou, ele retornar para este mundo, para essa terra, realmente no meio de Israel, ele vai estabelecer o seu reino do Senhor. Então realmente conforme esse planejamento do Senhor Deus, nós sabemos através da Bíblia. Então, mas o povo de Israel, eles realmente buscam somente as coisas da nação, as coisas carnais, as coisas realmente reais, visíveis aos seus olhos. Então, já que eles desejavam tanto esses aspectos, eles não esperavam o Filho do Senhor Deus, não lembravam realmente da vontade do Senhor Deus de salvar o espírito deles. Então, se você pensa realmente muito forte em uma somente coisa, você simplesmente esquece a outra coisa. Então os animais também realmente eles vivem naqueles rebanhos onde os homens eles criaram, não é? Então nós podemos ver realmente aquelas iscas também ou armadilhas que os homens colocam realmente na montanha ou no campo para que os animais eles mordam e morram, seja na água, a isca também. Todas essas coisas
realmente os peixes serem pegos na rede, na isca, realmente os animais serem pegos nas armadilhas. O homem que realmente saiu de perto do Senhor, se afastou. O Senhor Deus amaldiçoou este mundo, realmente amaldiçoou essa terra e diz que ele permite realmente sofrimento e o cansaço. Realmente, como em Jeremias, o Senhor disse, ele ter permitido realmente sofrimento e cansaço ao homem, não é para que realmente o Senhor Deus deixasse os homens morrerem porque os odeia, mas sim, realmente este mundo, já que é realmente amaldiçoado nessa terra, o Senhor ele quer mostrar que realmente não existe esperança, amor, felicidade neste mundo, mas sim que para que possam retornar para diante do Senhor Deus. Também em Lucas também, se nós olharmos o filho pródigo realmente que se afastou do pai, ele agora estava morrendo de fome. Então, mas ele percebeu que na casa do seu pai realmente haviam muitas pessoas realmente que estão realmente servindo o Senhor, realmente agora eles comem tão bem e vivem tão bem com meu pai. Então eu também quero ser como realmente aqueles servos. Eu preciso ganhar realmente coragem e voltar para o meu pai. Mas o pai recebeu ele com tanta alegria, com grande felicidade. Então realmente aquele filho pródigo que quase morreu, que foi realmente largado neste mundo, ele voltou para o pai o recebeu. Então isso ensina realmente este mundo. Então quer dizer que realmente o Senhor, ele permite a graça, realmente como se o pecado do homem fosse aquela nuvem escura que o Senhor dissipou, realmente os remiu para que eles realmente retornassem para o Senhor porque o Senhor os espera. Mas os homens, eles não sabem essa vontade do Senhor Deus. Então o diabo, através desse pecado, dessa maldição que este mundo recebeu, ele realmente camufla, realmente mistura, engana as pessoas, mostrando como se fosse um lugar bom para comer, um lugar bom para viver, um lugar bom para realmente se divertir, um bom lugar para estar feliz. Você tem tudo de bom, você comer, viver, beber bem neste mundo é a melhor coisa. Realmente a nossa carne se viver bem, realmente morrer, isso é a melhor coisa que nós podemos sentir. Mas onde que existe o Espírito, onde que existe este reino do Senhor Deus, realmente esses problemas de espírito, problemas de morte, realmente todas essas coisas, o mundo além da morte, o diabo ele não deixa o homem pensar, ele realmente empurra para que a pessoa chegue próximo à morte. Realmente isso é o trabalho do diabo, realmente de criar tecnologia, realmente tecnologia avançada, realmente entretenimento melhorado, realmente todas essas coisas deste mundo, a cultura evoluída, realmente deixar as pessoas presas a essas coisas. Então realmente as pessoas elas mesmas tendo o espírito, elas não conseguem pensar sobre o espírito. Realmente elas falam ou podem comentar, mas não conseguem pensar detalhadamente. Então realmente esse reino eterno e espiritual que o Senhor Deus permitiu, realmente eles também não deixam realmente o Senhor diante de pensar do Senhor. Eles também realmente o diabo permite para que eles não possam receber essa graça do Senhor. Então é por isso que o povo de Israel, eles foram contra o povo de Israel. É por isso que realmente Roma, ele foi e dominou o povo de Israel. Realmente o Israel, eles ficaram presos, realmente foram destruídos praticamente do reino deles realmente neste mundo, por causa que eles tiveram esse pensamento. Como as pessoas do mundo que pensam, como é que eu vou viver bem neste mundo? O que que eu vou poder comer de bom? Realmente as pessoas estarem presas somente nesses aspectos, realmente serem pegas pelas leis, é isso que o diabo preparou. E como eles comeram o fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, realmente eles falaram, ela é tão bonita, realmente sem máculas, essa fruta é tão boa, eu acho que eu vou comer, porque eu quero me tornar igual ao Senhor Deus. Então porque parece que se você comer, você conseguir uma sabedoria muito boa. Então realmente a Eva comeu isso e também deu para Adão. E Adão recebeu isso. Então o diabo realmente até agora, ele realmente é uma pessoa que faz com que as pessoas deste mundo possam estar presas na potestade deste mundo, realmente como se fosse glória, honra neste mundo. Ele permite toda hora para a vida das pessoas. Ele faz com que as pessoas elas se corrompem desse jeito para que andem para a perdição. É por isso que se olhamos em 1 João capítulo 1, ele fala que realmente para nós não vivemos conforme este mundo. Realmente as coisas deste mundo realmente são coisas que não devem ser vividas. Então o Senhor realmente, ele diz que neste mundo existe realmente todo esse domínio realmente do mundo, as coisas boas para se ver aos olhos. É a mesma coisa como fruto do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Realmente como o Senhor Deus realmente diz para não comer. Realmente o Senhor Deus não permitiu para dar aos homens. Mas realmente as coisas deste mundo também não foram criadas realmente para que nós recebamos. Mas é uma isca que o diabo prendeu para que nós possamos ir, chegar e comer e sermos capturados pelo diabo. Tá, a vida dos cristãos também realmente, ou do povo de judeu, eles realmente negaram o Senhor Jesus. Eles negaram o Messias enviado pelo Senhor Deus. E realmente esse pecado tão grande que eles cometeram, durante esses 1900 anos, eles foram expulsos da sua terra, realmente conforme a promessa.
E Adão, por eles terem pecados, eles foram realmente espalhados por todo este mundo por causa do pecado destes. E realmente é dessa graça que o Senhor Deus permitiu. Durante realmente 1900 anos, eles viveram realmente se rebatendo realmente com frio por não terem sua própria terra. Então isso é o que o Senhor Deus ele nos permitiu como ensinamento. E o povo judeu, realmente, esse evangelho que eles receberam, o Senhor realmente tomou para dar para todo este mundo, para que todas as pessoas realmente possam receber a salvação. Então, todas as pessoas realmente que receberam, realmente essa graça do Senhor, são as pessoas que receberam a salvação, agora podem entrar no reino do Senhor Deus, se tornaram o filho do Senhor, agora tem a esperança essa exata. Então, agora que o mundo realmente tem o evangelho todo pregado às pessoas deste mundo, o povo judeu ele é restabelecido. E também agora ainda muitos judeus, eles realmente não creem no Senhor Jesus que morreu na cruz como Messias. Então eu também, em 2002, em outubro, quando foi a terceira vez eu fui para Israel. Então para evangelizar para os judeus que estavam realmente em Israel. E realmente 20 pastores que estão pregando em Israel, seus filhos, suas filhas, realmente suas esposas, nós fomos até num hotel onde está realmente no Mar da Galileia e nós fomos e realmente pregamos em vários lugares, andando realmente, visitando vários lugares para pregar o Evangelho do Senhor Deus. Até agora está acontecendo o Evangelho realmente lá em Israel, mas realmente existem muitos judeus lá que realmente não creem nisso. O judaísmo somente crê no Senhor Deus Jeová, não acreditam no Filho do Senhor Deus Jesus Cristo. Eles acreditam somente no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. As pessoas que creem no Novo Testamento, que creem realmente no Senhor Jesus, eles são realmente hereges para o judaísmo. Então, de qualquer forma, realmente nós agora, nesse último tempo, o povo judeu, eles vão retornar para o povo de Israel, para a sua terra de Israel, e o Senhor vai restabelecê-los novamente. O povo de Israel, eles terem retornado para suas terras, um desses motivos do Senhor Deus, é que através do povo de Israel que fracassou o Senhor Deus, ele quer manifestar como um milagre, realmente retornando o povo de Israel, se restaurando. Isso é um milagre. Sabiam disso? Vamos colocar Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu as coisas semelhantes? Pode-se ir de fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de perto e já deu à luz seus filhos. Então, que palavra é essa? Então, as pessoas do mundo realmente vão falar, realmente essas coisas já aconteceram? Alguém já ouviu falar sobre isso? Como é que um povo em um só dia ele pode ser estabelecido? Então, realmente, durante 2060 anos que foi fracassado, desaparecido deste mundo, 2600 anos para ser exato, realmente, durante todo esse sofrimento que eles recebiam, e depois do Senhor Jesus, durante 1900 anos, eles sofreram em todos os lugares que eles eram, como é que eles podem se tornar em um país? Então, como é que existe um país, uma nação dessas neste mundo, onde pode se restaurar e se tornar um país novamente? Não existe em lugar nenhum. Então, esta palavra realmente é uma palavra que foi escrita há 2700 anos atrás. Então, Isaías realmente, ele já profetizou que o país ia desaparecer e depois ser restaurado. Então, Isaías, ele realmente já escreveu que o país iria fracassar. E durante 1900 anos, ele também falou que ia ser espalhado pelo mundo e receber todo o sofrimento por este mundo. Em Isaías capítulo 33, ele fala que realmente ia juntar todo o povo de Israel de leste a oeste, fazer eles retornarem para a sua terra. Isso olhamos aqui. Como é que um país em um só dia pode ser formado? Nasceria uma nação de uma só vez? Então como? A Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Sião é a mesma coisa de Jerusalém. Então, quer dizer que o povo de Israel, essa nação, realmente é a forma de realmente manifestar. O Sião quer dizer que é quando o povo de realmente judeu
de Israel eles retornarem para a sua terra, isso se chama de Sião, de sionista. Então é por isso que nós chamamos de Sião a Jerusalém também. E Sião também após eles retornarem, eles realmente esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Então quer dizer que o povo de Israel, eles nasceram novamente. Então, quando isso? Em 14 de maio de 1948. Alguns dias atrás já passou essa data, não é? 70 anos. Então, o número 7 é o número perfeito. Então, eu já preguei na semana passada. O ano de descanso vem a cada 7 anos. E quando se passam 50 vezes, se inicia os 50 anos. Então, ao passarem 50 anos desse descanso, passarem 70 vezes, então vai dar 3.500 anos. Então, o que será que isso quer dizer? Então, passarem 70 anos. Então, o povo de Israel, eles realmente passaram 70 anos que pediram a independência. O que isso representa? Então, parece que o tempo já se preencheu. Então, o Senhor Deus, Ele fez o povo de Israel nascer de uma vez. E isso realmente é algo muito importante para nós. Isso representa algo muito importante, um tema. Então, essas palavras nós estamos aprendendo, conhecendo, mas mesmo assim, se nós não conseguimos aprender nada diante do Senhor Deus e pensarmos que não está acontecendo nada, será que isso está correto? Então, por que será na Bíblia está escrito tantas profecias dessa maneira para nós? E por que realmente quando acontecer esse tempo, realmente acontece todas essas profetizações? Então, nós, através da graça do Senhor, nós recebemos a salvação. Então nós, através da graça, nós temos recebido a salvação, nós agora temos essa esperança de podermos entrar no reino do Senhor Deus. E no dia da vinda do Senhor, quando nós estivermos no dia da graça, nós todos vamos ser levados junto com o Senhor para o céu. As pessoas que realmente estão vivas, elas vão ser levadas com o corpo sem apodrecer. E as pessoas que já morreram vão realmente o Espírito encontrar com o Senhor nos céus. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala que realmente todos os espíritos realmente que estavam dormindo no chão, no mar, eles são levados ao som das trombetas, e eles vão viver diante do Senhor. E eles, realmente as pessoas que já estavam vivas, como Enoque, vão ser realmente arrebatados aos céus juntos com os céus. Então nós estaremos eternamente junto com o Senhor. Então o Senhor, ele retornar para nós cristãos é a maior esperança, não é? Em Filipenses capítulo 3, versículo 23, também fala que realmente nesse tempo que o Senhor realmente vier, nosso corpo vai ser mudado de forma gloriosa como o Senhor. Então realmente uma lagartixa que comia aquelas folhas da árvore era tão feio, tão pequenininho. Mas ele realmente, ao entrar numa flor e realmente encasular, ele sai como uma borboleta muito bonita e começa a passar aquele mar tão grande. Realmente é algo surpreendente. Então nós que temos um corpo tão sujo, tão pequeno, realmente tão fajuto, nós agora temos um corpo forte que jamais morre, jamais perece junto com o Senhor. Então as pessoas que realmente morreram vão ser levadas ao Senhor e aqueles que estiverem vivas, elas vão ser transformadas e levadas ao Senhor. Então isso é a nossa maior esperança. Então no dia da vinda do Senhor vai acontecer todos esses sinais. E agora já chegou próximo o dia da vinda do Senhor. Mas vocês não sentem nada por isso? Então, todo aquele tempo, realmente, no Novo Testamento, Apocalipse também, na última palavra, ele disse quando estiver acabando, o que ele disse? Ele disse que realmente esse é o Senhor que testificou tudo isso e eu virei logo. Então, o Senhor também deseja vir logo. Ele deseja levar todos os santos que receberam a salvação logo aos céus. Tá, amém, Jesus Cristo, venha logo. E assim acaba a Bíblia, não é? Então, mas realmente, a vinda do Senhor, esses passos, realmente já estão sendo ouvidos aos nossos ouvidos, não é? Então, agora nós precisamos acordar, levantar rápido e nos arrumarmos, nos aprontarmos para encontrar com o Senhor. Então, nós estamos reunidos aqui agora. Então, nós estamos realmente aprendendo a palavra, ensinando a palavra. Quando o Senhor ele vier ali fora, abrindo a porta e entrar, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Então, já que é o tempo da palavra, nós precisamos esperar um pouco agora? Então, nós todos precisamos realmente se curvar diante do Senhor. Nós precisamos realmente saudar o Senhor.
A rainha Elizabeth, ela disse uma coisa. Ela disse que quando o Senhor vier realmente no meu tempo, eu darei a minha coroa ao Senhor. Então, porque Ele é o Rei dos Reis. Então, mas esse Senhor, Ele, realmente esses passos da vinda do Senhor já está sendo ouvido em nossos ouvidos, não está? É por isso que o que realmente são as coisas que nós realmente queremos ouvir do Senhor? Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo nesse último tempo. E agora, nós não devemos pensar realmente em coisas realmente em vão. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter mais paciência, nós precisamos aguentar mais. É por isso que em Tiago capítulo 5 ele fala que nós precisamos ser pacientes até a vinda do Senhor. Então tem o sofrimento, tem realmente a tribulação, mesmo que tenha todas essas coisas. O tempo da vinda do Senhor está próximo diante dos nossos olhos. Nós somente precisamos aguentar um pouco mais. Em Hebreus capítulo 10, ele fala que realmente se esperarmos um pouco, o Senhor retornará, sem atraso. Então agora esse Senhor, realmente, tudo o que Ele disse para nós, realmente como as folhas realmente da figueira, já está próximo o verão, passando todo aquele inverno, todo aquele sofrimento, em 1948 realmente surgiu essas folhas da figueira. Então já está próximo do tempo do Senhor. Então esse é o momento realmente que nós podemos ver o sinal mais exato. O Senhor, Ele nos mostrou esse sinal. Mas mesmo assim vocês não sentem nada? Então as pessoas que vão se encontrar com o Senhor, que tipo de coração que eles devem ter? Eles devem estar acordados. Não é que a carne não deva realmente dormir. Realmente o coração precisa estar acordado. A mente precisa estar acordada. Tá, aqueles que dormem precisam levantar. Acordar. Tá, a luz do Senhor realmente já ilumina os seus rostos. Agora, antes que estavam dormindo, precisam acordar. Aqueles que estão dormindo, então eles não sabem nem que horas são agora, eles não sabem onde estão, não sabem nem o que fazer. Então eles, mesmo que durmam realmente sem a roupa, eles não, nem têm vergonha, não é? Então nós precisamos estar acordados, nosso coração precisa estar acordado. Então quando que o Senhor venha, nós realmente sem vergonha precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Nosso coração, realmente nosso coração, nossa vida precisa sempre estar preparada. Então por que nós nascemos neste mundo? Para recebermos a salvação. Nós recebemos a salvação. Então quem não tem realmente a certeza da salvação precisa ter a certeza. Até as pessoas que falam que receberam a salvação, quando eu olho, realmente quando ouvimos o testemunho parece que recebeu a salvação, mas se olhamos a vida dele, não parece que recebeu a salvação. Não somente pela boca, realmente pela vivência, realmente precisa testemunhar que é salvo. Então realmente assim, realmente precisa testar se você mesmo tem a fé, precisa verificar. Então, segundo Coríntios capítulo 3, realmente ele fala que nós precisamos verificar se nós temos a verdadeira realmente fé diante do Senhor. Então nós precisamos somente pelo conhecimento que nasceram de novo, mas realmente eles não têm nenhuma mudança no coração. Realmente eles não têm nenhum pouquinho de coração de amar o Senhor, eles não têm nenhum pouquinho de coração de viver pelo Senhor. Eles realmente não têm o coração de desejar o Senhor que está retornando. Então somente pensam nas coisas do mundo. Ah, como é que eu vou viver bem neste mundo? Então somente os olhos repletos para esses olhos, para este mundo. Será que ele é um verdadeiro cristão dessa maneira? Então quando eu olho para essas coisas, realmente é muito sufocante. Eu não sei por que as pessoas são assim. Então, o Senhor, Ele já retornará. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, então ele diz que logo Ele retornará. Vejam, logo retornará. Então ele está dizendo para nós realmente olharmos, observarmos, termos foco no seu coração. O Senhor logo voltará. Realmente Ele, todos realmente, individualmente vão pagar conforme a sua obra. Então o Senhor, Ele disse que retornaria. Então, as pessoas que estão fracas não, realmente na salvação, no Evangelho, eles não somente precisam receber a salvação, mas sim essas pessoas precisam viver como as pessoas que receberam a salvação. Precisam estar focados nessas coisas, não focar no preço do lote que você quer comprar. Não é essas coisas. Você realmente está em confusão na sua mente porque você não tem dinheiro, porque sua forma está errada, ou você não tem casa, porque as pessoas não realmente te respeitam neste mundo. Nada disso não importa. Realmente o que é mais importante para uma pessoa que é salva, herdeiro do Senhor Deus, um herdeiro de Deus, realmente ele sendo julgado, ele sendo realmente repreendido, ele recebendo o xingamento de todos esses humanos, ele será realmente repreendido, ele será abandonado, realmente nós seremos levados quase à morte por causa desse evangelho. O que nós vamos exigir deste mundo?
Nós precisamos receber a salvação e nós precisamos receber somente essa admissão do Senhor. Então precisa pensar vocês. O que vocês desejam? O que mais vocês desejam? O que mais vocês realmente estão entristecendo no coração de vocês? Vocês têm tanta preocupação assim. Então nós, enquanto nascemos neste mundo, realmente desde o momento nós já decidimos que iríamos nascer e morrer neste mundo. Realmente não existe esperança neste mundo. Não sejam mais assim. Entenderam? O Senhor ele não gosta. E agora, realmente as pessoas que receberam a salvação, ela, essa certeza. Precisa realmente viver diante do Senhor, realmente sem nenhuma vergonha diante do Senhor. É por isso que em 2 Pedro capítulo 3, ele fala que realmente grande fortaleza e seriedade no coração precisa realmente estar desejando a vontade do retorno do Senhor para este mundo. Realmente seja sem mácula ou sem realmente sujidade, sem imperfeição, realmente precisa se esforçar. Então o Senhor logo retornará. Então todos individualmente realmente receberão conforme as suas obras. Então o Senhor realmente, Ele vê a vida também das pessoas que após receber a salvação, como foi a vivência deles, as obras dele para receber o galadão do Senhor. Realmente o Senhor não leva somente para os céus, mas sim o Senhor também deseja nos permitir a sua glória. A glória é somente dada para aquelas pessoas que obedecem. Tá, vocês gostam de ir para a última cadeira nos céus? É bom isso. Então se o Senhor vier hoje também, realmente, todo esse elogio, o bem dizer do Senhor, será que vocês querem ouvir isso ou vocês realmente vão receber, o servo mau, realmente preguiçoso? Então realmente, ou se vocês querem ouvir de algum do Senhor dizendo, eu jamais os conheci, com certeza terão pessoas que vão ser repreendidas desse jeito. Então será que essas palavras são palavras para dar medo? Essas palavras são o que o Senhor Deus, Ele disse na Bíblia. É por isso que realmente a palavra que eu desejo pregar hoje para vocês realmente é sobre Jerusalém e Israel. Realmente essas palavras são várias que eu quero pregar. Realmente já disse alguns dias atrás sobre realmente Jerusalém. Israel, eles realmente já conseguiram a independência, já passaram 70 anos, e quando passaram os 70 anos, o presidente Trump dos Estados Unidos, ele disse realmente no seu discurso que realmente Jerusalém vai se tornar a capital do povo de Israel. Realmente ele disse isso. É os Estados Unidos, o país mais forte deste mundo. E também, em dia 14 de maio, em Terebuí, realmente a embaixada que estava lá, eles marcharam para Jerusalém. O que isso representa? Quer dizer, Israel e Estados Unidos, eles são amigos. Então, agora eles realmente confraternizaram esse feito. E em Israel lançaram uma moeda, se chama Seger. Eles lançaram essa moeda Seger. Um lado, ele tem ambos os lados, um desenho. Um lado tem realmente o rei da Pérsia. Por quê? Porque o povo de Israel, quando estavam 70 anos de realmente colonizados como escravos na Babilônia, o Senhor Deus ordenou para Gorés, realmente dizendo para ele, da Pérsia, reconstrua novamente o templo do povo de Deus. E ele foi lá novamente em Israel e ordenou. E assim eles construíram o templo novamente. O Senhor Deus utilizou um rei gentil e usou Agás, para realmente ele construir o castelo de Jerusalém. E depois esse rei da Pérsia para construir o templo. Ele utilizou reis gentios. Então, mas agora, todas essas coisas que estão ao redor, todos aqueles países, eles querem lutar contra o povo de Israel. Então, mas que tipo de país vocês são? Realmente Jerusalém é de vocês também? Palestina é nossa, devolva. Então, como assim, realmente Jerusalém? Que tipo de lugar é esse? Mas Estados Unidos, um país tão forte, está protegendo. Então, é por isso que o presidente Trump dos Estados Unidos, de um lado eles colocaram o rosto dele e fizeram uma moeda. Então por que tem essas coisas? Nós precisamos pensar nisso.
Então, eu gostaria de dizer essas coisas para vocês. Então, ontem à noite, até antes de ontem, realmente, eu estava pregando em Incheon. E eu fui para a cerimônia de abertura. E até a tarde da noite. Então eu tive a vontade de pregar sobre a palavra de Jerusalém e Israel. É por isso que eu havia preparado essas palavras. Então realmente é uma palavra que nós conhecemos muito bem, mas nós precisamos pensar. Então um país chamado Israel, então, quando eles elevaram realmente a Torre de Babel, que realmente queriam ser igual ao Senhor Deus, o Senhor chamou Abraão, realmente levou para ele ser realmente o antecessor de todo o povo do judeu. Realmente depois do seu filho colocou o nome de Jacó, realmente Israel. Realmente quer dizer que aquele que foi abençoado. Então é por isso que o povo de Israel, se olharmos em Deuteronômio, ele fala que realmente vós, Israel, realmente é bem abençoado. São aqueles que estão felizes. E onde que existe outra pessoa que recebeu essa bênção do Senhor Deus como vocês? As pessoas que foram escolhidas pelo Senhor Deus receberam a bênção. Realmente, onde existe um país igual a este? Então, realmente, o significado de Israel, esse nome realmente de Jacó, é um nome realmente muito, muito bonito. Realmente é um nome muito bonito e limpo. Então vocês sabem realmente essas gírias que falam. Essas pessoas elas são bem realmente astutas assim, em coreano. Então, mas de repente elas vão e batem. E ele fala, qual é o seu nome? Ele falou Jacó. Então Jacó é um nome que não presta. Utilize Israel. Então realmente as pessoas falam que lutaram com o Senhor e venceram. Mas será que um homem consegue vencer? Não. Então o Senhor Deus, no meio realmente desse conflito com as pessoas, então realmente eles cansaram diante. É por isso que o Senhor realmente ele exaltou o nome do Senhor, para que nós realmente pudéssemos receber a graça, a bênção do Senhor. Toda a nossa carne como Jacó realmente deseja toda a cobiça, toda a inveja, realmente tem toda a enganação no coração. Mas todas as coisas foram quebradas, realmente com visto em Israel. E realmente aquele que foi abençoado. Então, Jerusalém significa paz. É onde tem paz. Então é onde tem a paz. É por isso que eles falam Shalom, Shalem. Aquele sacerdote que veio abençoar Abraão, realmente o Senhor, o sacerdote, sumo sacerdote, ele disse Shalom para Abraão, disse Shalem. Então Jerusalém quer dizer que é um lugar que tem paz. Então Sion também. Então, é um lugar onde o Senhor Deus habita. Então é onde foi construído o templo. Abraão, quando ele estava realmente oferecendo a Isaac no Monte Morias, depois de um tempo, lá em cima o Senhor, realmente o Davi para receber esse reinado, ele realmente é um lugar onde levou para dar o sacrifício diante do Senhor Deus e construiu o templo. Salomão construiu o templo naquele local. É por isso que Jerusalém é um lugar onde há paz. O Senhor Deus está junto. Um lugar santo. Promessa do Senhor, um lugar especial. Então, Israel é um povo escolhido. Então, Jerusalém é um lugar onde o Senhor Deus está, onde o Senhor Deus escolheu o nome. Realmente está escrito várias vezes na Bíblia. Por isso, que se olharmos em 2 Reis, capítulo 21, versículo 7, o Senhor ele disse para Davi, para Salomão, disse que deixaria o seu nome Jerusalém eternamente. Então, o nome de Jerusalém, Jerusalém. Mas ela foi destruída, ela foi sujada. Quer dizer que o nome do Senhor foi sujado. O Senhor, por causa de seu nome, restabeleceu Jerusalém. Então tem um problema muito importante como este.
Então, realmente esse povo escolhido pelo Senhor Deus, então eles realmente foram torturados, eles foram destruídos, eles se reestabeleceram novamente, aí eles receberam a perdição, mas tudo existe uma promessa do Senhor. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Versículo 35. Jeremias capítulo 31, versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Versículo 36. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O Senhor decidiu o sol para a luz do dia, a lua e as estrelas para a luz da noite. Ele agita o mar, ele brama as suas ondas. O que significa isso? Quer dizer que esse Senhor Deus que criou este universo, o Senhor que cuida, o Senhor realmente que domina este universo, ele disse, o meu nome é o Senhor dos Exércitos. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então o universo realmente está tudo numa regra. Seja dia e noite, enquanto houver essa regra, o povo de Israel não vai desaparecer. Versículo 37. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então quando o homem ele conseguir realmente medir realmente os céus, quantas estrelas estiverem no mundo, será que eles conseguem? Eles não sabem. Então também realmente toda essa base da terra, se eles conseguirem realmente explorar tudo que tem debaixo da terra, se eles conseguirem fazer essas coisas, o Senhor disse, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram. Então realmente o Senhor, ele diz que precisa rejeitar o povo de Israel, mas não rejeita eles de forma alguma. E esse povo de Israel, eles realmente, mesmo que eles sejam destruídos e entrem à falência, não é eternamente. Quando chegar o momento, como um milagre, eles são restaurados. Então realmente esse milagre do Senhor Deus está aparecendo no nosso tempo agora. Por quê? Para que nós possamos saber. Então, os ingleses, quando viram realmente o povo judeu sendo restaurado, eles falaram, realmente esse é o Senhor. Então, as pessoas que receberam a salvação, eles falaram, eu nada me importa sobre isso, eu não tenho nenhum coração sobre isso. Seja o Senhor retornando ou não, se o mundo acaba ou não, se eles virem, será que está certo? Em Jerusalém, é um lugar muito especial. É onde foi escolhido para colocar o nome do Senhor, para o Senhor habitar. O Templo de Jerusalém é realmente um lugar para manifestar que o Senhor habita naquele local. Que o Senhor, realmente, os cristãos que receberam a salvação, eles precisam saber que o Senhor está no meio daquilo. Realmente é uma forma emblemática de mostrar que o Senhor Deus está lá. Em Apocalipse capítulo 21, sobre a Nova Jerusalém, também é aquela imagem, também dá para esse lugar. Então realmente é o lugar onde o Senhor está junto. Então o Senhor ele dá paz aos homens. O Senhor habita juntamente com eles eternamente. Então o Senhor,
A Bíblia diz que ele já está junto com eles. E que eternamente o Senhor Deus dá paz. Estará junto no meio daquele povo de Israel. É a promessa dele. Então é um lugar onde tem promessa do Senhor. Então, mas Israel, eles realmente serem fracassados, eles serem restaurados, está escrito várias vezes como profecias. Então vamos pensar na palavra que o Senhor Jesus disse. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 20. Lucas capítulo 21. Versículo 20 até o versículo 24. Eu irei ler. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas aí das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre o seu povo. Cairão ao fio da espada. E todas as nações serão levadas cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então aqui ele só fala sobre a Jerusalém. Então Jerusalém, quando ela for cercada por exércitos, realmente precisa saber que está próximo do tempo. Depois de 37 anos depois que o Senhor Jesus disse essa palavra, realmente o general Tito veio para invadir Jerusalém. E ele matou realmente por volta de 1 milhão de judeus e realmente tacou fogo no castelo de Jerusalém. E desde aquele tempo, aconteceu todo o sofrimento, o holocausto para o povo judeu. E também pelo rei Adriano de Roma. Eles também foram expulsos pelo rei Adriano nos anos 130 anos após Cristo. Realmente, começando de Jerusalém para todo o exterior, eles foram levados, realmente foram expulsos de toda Israel para não poderem viver mais lá. Judeus, eles não podiam mais viver nas suas terras, eles eram expulsos pelo mundo todo. E desde aquele tempo, depois de 1900 anos, o povo de Israel, eles sendo espalhado por todo o mundo, sendo pisados, sendo considerados como lixo no mundo. Então, onde que existe realmente um povo de judeu um povo como o povo judeu que recebeu tanto sofrimento? Eles realmente por terem realmente desprezado o Senhor, realmente eles estiveram realmente dispersos. Então o Senhor, ele disse que realmente pegou as crianças pequenas que estavam amamentando e jogou eles no chão e matou eles. Aqueles soldados de Roma realmente fizeram um grande homicídio, realmente um grande massacre naquela sociedade. O Senhor Jesus já havia dito, quanto que o Senhor Deus dele já estava realmente com tanta realmente raiva, ira sobre para o povo judeu que ele fez dessa maneira. Realmente o Senhor, ele ama muito, mas o Senhor, quando ele estiver irado, quando existe o castigo do Senhor, não existe nada mais realmente pior, realmente mais justo e mais realmente severo que o Senhor Deus. Então é por isso que até o final, aqueles que desprezam o amor do Senhor, eles que vão para o a segunda morte, o inferno, junto com o diabo. Como isso é temoroso? Então, eles não sabem realmente ter medo do Senhor Deus. Então, para o povo de Israel, o Senhor, ele realmente ficou irado. Então, ele realmente expulsou realmente todo o povo de Israel. Realmente correu a espada para atrás de todos os judeus. Realmente todos os gentios corriam atrás. Durante 1900 anos. E Jerusalém. E aquele templo, realmente um lugar tão santo. Um lugar onde o Senhor Deus prometeu que estaria junto. Naquele lugar. O templo do Senhor estava lá. Realmente aquele não, realmente tinha o templo, mas não o templo somente foi destruído, mas todos os gentios pisarão sobre ela. Então Roma, naquele tempo, eles falavam Saracê para os muçulmanos. Os muçulmanos foram naquele lugar e pisaram sobre ele. Quer dizer que Turquia, Inglaterra, todos esses países eles pisaram sobre a terra de Jerusalém. E depois, quando os ingleses eles estavam dominando Jerusalém,
Até o final, já que estava acontecendo tanto problema, eles falaram, não quer mais, e largaram e foram embora. E assim, naquele momento, instante, os judeus eles aproveitaram e pediram sua independência. Então, eles serem pisados pelos gentios, não é eternamente, até quando? Até que os tempos dos gentios se completem. Então, desde o tempo de Abraão até o tempo do Senhor Jesus, realmente todo aquele tempo é o tempo onde o Senhor realmente cuida somente do povo de Israel, mas após a morte do Senhor e a ressurreição dele, então realmente toda aquela graça que o Senhor havia dado para os judeus e para os Israel, ele tirou e deu para todos os gentios, o tempo dos gentios para espalharem pelo mundo para pregar o evangelho. Realmente, que tempo é esse, tempo dos gentios? Realmente, alguma hora vai acabar esse tempo também dado. Realmente, até que se complete o tempo dos gentios. Realmente, quando eles foram pisoteados, e realmente o tempo do povo gentil acabou, então o povo de Israel vai retornar. Então, no momento que eles pediram a independência, realmente aconteceram 4 grandes guerras do Oriente Médio. Após a independência deles de 1948, realmente no dia 14 de maio já aconteceu a primeira guerra realmente do Oriente Médio. E o povo judeu garantiu a vitória. Em 1956 realmente aconteceu a terceira guerra. Em 1976, realmente aquela guerra dos 3 dias também. Do dia 7 de junho. Israel eles venceram realmente em 6 dias, tomaram Jerusalém. Realmente, os tanques de Israel invadiram e entraram até Jerusalém. Após 1900 anos, eles recuperaram suas terras. Surpreendente, não é? Então, agora a coisa mais importante agora. Realmente, esse lugar onde tem... O lugar onde deveria estar o templo. Tem um templo realmente muçulmano. Realmente, agora precisa destruir e construir um templo realmente novamente. Aquele templo, realmente, quando ele for construído, eles realmente vão ser construídos depois do arrebatamento. Ele já prepara todos os materiais. Se olharmos em YouTube, colocamos o terceiro templo judeu, mostra todos os materiais já preparados pelos judeus para construir o templo novamente. Então, o que isso representa? Então, o povo judeu, eles já realmente pediram a independência. Eles agora já estão libertos. Agora, Jerusalém agora vai ser considerado como capital. Já recebeu essa garantia. E agora também, Irã também estava preparando as bombas atômicas. E eles terem preparado essas bombas atômicas. E eles soltaram essa pressão econômica que estava fazendo para o Irã. Mas o Irã, ele quebrou novamente o tratado. Por quê? Por que ele quebrou? Em vez de jogar fora as bombas atômicas. Porque realmente, escondido, eles estavam fazendo armas nucleares novamente. Então, tudo isso, realmente, países, para poder atacar o povo judeu, eles realmente, como o Irã, estão preparando armas nucleares. Então, quando eles estiverem atacando, realmente, Israel, em Ezequiel, capítulo 38, está escrito detalhadamente que Irã tomará a frente. Vocês acham que isso é realmente uma brincadeira? Então, Irã, eles soltaram realmente 20 mísseis realmente contra a base militar de Israel. E Israel, em resposta, soltou 70 mísseis na Síria sobre as bases militares do Irã. Isso aconteceu em alguns dias atrás. Jerusalém. Então eles já proclamaram como realmente Jerusalém a capital de Israel. E passaram realmente a embaixada dos Estados Unidos para a Jerusalém. A primeira coisa que aconteceu realmente, e quando os outros países começaram a se levantar contra Israel, o que Israel fez? Soltou mísseis. Começa a soltar mísseis para todos os lados. Então 60 não sei quantas pessoas morreram. E 1000 não sei quantas pessoas receberam realmente ferimentos graves. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, novamente no Oriente Médio. A guerra pode acontecer novamente de novo. É inevitável. E na Bíblia, agora, nós desejamos conversar sobre isso.
Então agora Jerusalém, ela ser pisoteada, já acabou esse tempo. Agora Jerusalém, Israel, ela foi estabelecida novamente, voltou para a mão dos judeus. Então isso é realmente algo muito importante para nós. É um ensinamento muito importante. Vamos a Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Versículo 5. Versículo 5. Isaías capítulo 31, versículo 5. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará, a livrará, passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Então aqui agora, o Senhor, para Jerusalém, realmente dá para ver como Ele ama tanto. Realmente esse Senhor, realmente Rei dos Exércitos, realmente Criador de todas as coisas, Ele realmente que protege, amparará Jerusalém como a ave realmente ampara, salva o seu filhote. Realmente onde no ninho onde tem um filhote, quando outro predador vem para comer aquele filhote, então vocês já viram que a mãe pássaro ela briga, não é? Então ela abre as asas e começa a brigar realmente para proteger o seu filho. Então o Senhor, Ele protegerá Jerusalém. Realmente Ele a amparará, Ele salvará, Ele cuidará. Então, quando eles precisamente fracassaram, o Senhor bota Israel para fracassar completamente. Mas quando o Senhor, Ele protege, ninguém pode tocar em Jerusalém. Ninguém pode tocar em Israel. Então, realmente Israel, Jerusalém, eles realmente não, o Senhor não deseja que eles sejam destruídos. É por isso que realmente o Senhor, que realmente está seriamente esperando por eles, eles precisam retornar rapidamente. Então, no último tempo, Israel, eles vão se arrepender. Então, como eu disse em Mateus capítulo 23, quando o Senhor olhou para Jerusalém, Ele derramou as suas lágrimas. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém. Então, realmente, vós apedrejais realmente os profetas que vos enviei. Realmente eu, como uma galinha com as asas, realmente tento ajuntar os meus filhotes, mas vós não desejou. O Senhor, com grande amor das asas, Ele deseja juntar o povo realmente judeu, Israel. Mas eles realmente foram contra, eles desprezaram o Senhor Jesus, mataram. E agora o Senhor está dizendo para eles retornarem. Nesse último tempo, o Senhor vai protegê-los novamente, mais uma vez. Então, realmente, dentro da graça do Senhor, o Senhor está os ajuntando novamente. Então, Isaías capítulo 67, 62, capítulo 62, capítulo 62, versículo 1. Vamos ler todos juntos. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então, o Senhor, Ele realmente deseja que a luz realmente de Jerusalém, realmente ela não se apague, realmente seja continuamente resplandecedor. Quer dizer que se eu não me calarei, quer dizer que Ele não me aquietarei pelo Jerusalém. Então, no versículo 2, e os gentios verão a tua justiça. Realmente Jerusalém vai ver a glória do Senhor. Então, versículo 7. Vamos aí também. Nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Então, quando essa Bíblia também estava sendo escrita, Jerusalém, ele realmente desejava, o Senhor desejava que eles realmente recebessem a toda a perdição, todo o fracasso. É por isso que o Senhor fez com que eles pudessem ser pisoteados pelo Babilônia e sejam espalhados pelo mundo. Realmente já estava profetizado.
Então, mas é que realmente em Jerusalém, o Senhor realmente ele deseja que continuamente que essa pessoa realmente possa receber a salvação para receber o louvor dessa pessoa. Quer dizer que o Senhor ele não abandona o povo judeu. Até que Jerusalém se torne um louvor pelo mundo, o Senhor continuamente ele vai trabalhar. Ele não vai deixar descansar. Jerusalém. Então, precisamos ver detalhadamente o que está acontecendo em Jerusalém. Vamos trocar Miqueias. Miqueias capítulo 4. Após Jonas tem Miqueias. Miqueias capítulo 4. Antigo Testamento, Miqueias capítulo 4, versículo 6. Do versículo 6 ao 8, eu irei ler. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre de rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então essa palavra foi escrita há 2.700 anos atrás. E o Senhor ele diz essas palavras restaurando o povo judeu. Ele disse para todos aqueles que cocheavam. Então, o Israel é aquele povo que cocheava. Tá, aqueles que foram expulsos de Jerusalém, foram expulsos de Israel. Então o Senhor disse que eles realmente vão ajuntar esse remanescente que tinha sido arrojado para longe, aqueles que estavam quase sendo mortos pelo mundo todo, aqueles que foram para longe maltratados. Então o Senhor vai juntá-los para transformar em uma nação forte. Todo aquele país que pareceu que já estava morto, como eles são fortes agora? Eles tornaram um país muito poderoso. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, o rei de Israel é o Senhor Deus. O Senhor Deus que decide as coisas. O Senhor Deus, ele disse que ajuntará o povo de Israel. O Senhor Deus, ele protegerá Jerusalém. O Senhor, se ele conduz, quem é que pode ir contra Israel? Então, realmente existem muitos países que querem destruir Israel. Mas todos eles são países que não sabem a Bíblia, não sabem sobre o Senhor Deus, não sabem qual é o plano do Senhor Deus, não sabem da palavra que o Senhor disse que restaurou Israel. Então, aqueles que atacam Israel são todos aqueles que vão fracassar. Então, de agora para sempre. Então, o Senhor, ele fala para sempre, não é para sempre eternamente, quer dizer que é durante um longo tempo, até que se termine a história. O Senhor, ele reinará sobre eles. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá. Então agora, essa Jerusalém, que é filha de Sião, realmente o Senhor vai permitir a glória deles novamente. A ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então quer dizer que o Senhor, depois de 1900 anos, eles retornaram para suas casas. Então, essa promessa do Senhor Deus, como ela é tão exata? Vamos ver versículo 11. Miqueias capítulo 4, versículo 11. Do versículo 11 ao 13, eu irei ler. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa tieira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será congregado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então, se olhamos aqui, então muitos povos gentios, eles vão atacar a Jerusalém. Então, eles vão profanar a Sião.
Então Israel, ele vai fracassar novamente. Então, mas o Senhor Deus, ele disse como o alimento que foi realmente junto, as gavelas juntos numa eira. Então realmente um dos motivos do Senhor Deus ter restaurado o povo de Israel é para que através dessa restauração de Israel, o nome do Senhor Deus é gloriado. Realmente o Senhor Deus permite a salvação para todo o seu povo. Então, os judeus que rejeitaram o Senhor Jesus, durante 1900 anos eles foram pisados pelos gentios. E agora, os gentios, aqueles que não ouvirem a palavra do Senhor e não acreditarem, agora eles vão ser destruídos e pisoteados pelos judeus. Isso falta ainda. Então, o Senhor, ele ajuntou como gavelas numa eira. Então quer dizer que o Senhor ajunta todos eles e depois bate neles. Então, da mesma forma, levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. Então agora, quais são as coisas que irão acontecer? Então, ao nosso redor, não somente a Palestina, mas sim todos os muçulmanos, passam de 50 países, eles passam de 800 milhões. Então eles realmente são inimigos de sangue contra Israel. Então, os muçulmanos, o objetivo deles é destruir, acabar com Israel. Então o Irã, ele está fazendo armas nucleares para atacar Israel. Então, aqueles todos que atacam a Israel, eles realmente são ajuntados para serem julgados pelo Senhor Deus. Então o Senhor Deus vai utilizar Israel para julgá-los. Então o Senhor disse que realmente ele esmiuçarás a muitos povos. Quer dizer que o Senhor Deus ajunta e você vai bater neles. Então é uma palavra realmente muito medonha, não acha? Sabemos dizendo, será que nós podemos ir contra Israel? Miqueias capítulo 5, versículo 7. Miqueias capítulo 5, versículo 7. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homens. Versículo 8. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. Versículo 9. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então, como é que pensam sobre essas palavras? Então, realmente, para aqueles restantes de Jacó, quer dizer que são todos aqueles que estão morrendo e realmente estavam no mundo espalhados, mas agora retornaram. Realmente, todos eles realmente que se juntaram, agora são muitos povos. Então, ainda um terço se reuniu em Israel, mas 2/3 ainda estão pelo mundo espalhados. Então, realmente, eles estão entre muitos povos. E agora eles realmente, como um chuvisco na erva, eles serão ajuntados. Então, agora eles não esperam pelos homens. Realmente não aguardam homem. Eles não precisam olhar realmente pelos homens, se preocupar com o que os homens pensam. Eles somente recebem a graça pelo Senhor Deus. Eles realmente esperam a ajuda do Senhor Deus. Então, todo mundo, mesmo que se reúna para destruir Israel, não consegue. Então, os restantes de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos. E eles ainda restam bastante, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará sem que haja quem as livre. Então, realmente, um leão no rebanho. Quer dizer que é realmente muito feroz, um leão muito grande, realmente que não foge e não recua na frente de nenhum animal. Então, no meio do bosque, o leão. E o leãozinho no meio das ovelhas. Então, o leãozinho no meio das ovelhas não é um leão velho que está sem dentes, mas é um leão jovem. Ele morde, mata, come. Tudo que passar ele vai pisar por cima e vai rasgar. Então, realmente não haverá ninguém que a salve. Então, os judeus, durante 1900 anos, eles receberam todo esse sacrifício, esse massacre. Eles estão com os dentes rangendo. Não pode mexer com eles.
Eles são um país que tem veneno em seu sangue. Então, eles não é que eles realmente são muito bravos, mas o Senhor Deus realmente está se segurando, fazendo com que eles realmente vão contra todos os seus inimigos. Então, e todos os seus adversários, todos eles serão exterminados. O Senhor Deus vai levantar todos os judeus para matar todos os inimigos. Por quê? Porque são aqueles que vão contra o Senhor Jesus. Então agora, até o final, todas as pessoas que realmente não receberam a salvação, que desprezaram o Senhor Jesus, vão ser pisados pelos judeus. Essas palavras estarem escritas várias vezes na Bíblia. Então agora já passou o momento do fracasso do povo de Israel. Então agora, de forma exata, realmente existe a restauração. Vamos ver Zacarias. Zacarias capítulo 12. Zacarias na frente, antes de Malaquias. Capítulo 12. Zacarias capítulo 12, versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Então, por Jerusalém, o Senhor realmente fará que todos aqueles povos, realmente eles possam realmente receber esse tremor. Então, realmente uma pessoa que está embriagada, está balançando de um lado para o outro, realmente por causa de Jerusalém, todos aqueles países árabes que estão ao redor, eles não vão conseguir mais acordar. Eles não sabem mais o que fazer. Então, se eles tocarem em Jerusalém, eles são retalhados realmente 100 vezes mais. Então, agora, realmente, se eles atacaram contra Jerusalém, realmente atacaram 20 mísseis contra Israel. Então, mas Israel atirou 70 mísseis contra realmente o Irã. Realmente no meio da Síria. Atacando aquelas bases militares de Irã. Destruiu tudo. Então, certeiramente aqueles mísseis caíram lá e destruíram. Então, seja na França ou seja na Alemanha, sabe o que eles falaram? Ah, por que você mexeu com Israel? Não mexe com Israel. Então, se mexer contra Israel, vão ser retalhados muitas vezes mais. Então, na frente de que país de Israel ele vai se sujeitar? Nenhum. Então, naquele dia, realmente o Senhor... Então, vamos ler o versículo 3. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Realmente é uma pedra tão grande, eles estão segurando, realmente eles não conseguem carregar, e eles realmente não conseguem, e eles caem no chão, desabam. E realmente ele falar que realmente todos eles virão contra ela, mas eles vão ser despedaçados. E no versículo 4, naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, todos aqueles povos que vierem para atacar a Jerusalém, realmente eles vão ser enlouquecidos, eles vão ser surpreendidos. Como é que eles vão guerrear? Até na guerra de 6 dias, todos os árabes, 16 países vieram para lutar, mas em 6 dias eles perderam para Israel, não foi? Então os governadores de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então todo o povo de Israel fala que o Senhor Deus os fez vencer. Então dia 5 de junho de 1967, realmente uma guerra que não aconteceu em lugar nenhum no mundo. Realmente uma guerra onde 14 países vieram para atacar Israel e todos eles foram destruídos de uma vez. Então todos eles realmente, eles perderam todo o Monte Sinai, perderam todas realmente as planícies. E o presidente Nasser do Egito, ele desistiu. Porque o Israel disse que ia explodir o país deles. Então todo mundo realmente se assustou. Não aconteceu nunca nada desse tipo no mundo. E após a guerra, eles trocaram os prisioneiros. Trocaram um prisioneiro de Israel com milhares de prisioneiros árabes. Então, onde que existe isso no mundo?
Versículo 6. Naquele dia, porém, os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. Então, 6 dias de guerra, realmente, ele fez com que o povo de Israel pudesse atingir a Jerusalém. Jerusalém realmente foi restaurada. De todo aquele país que foi expulso de Jerusalém, eles conseguiram Jerusalém novamente. Essa palavra também, realmente, é a palavra que aconteceu nesse dia, no 5 de junho de 1967. Então quer dizer que realmente é pegar toda essa alimento, suprimentos que foram juntados e tacaram fogo sobre eles. E no versículo 8, se olharmos no versículo 8, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então os fracos serão como Davi, e todos esses descendentes realmente de Davi, eles serão como o Senhor Deus, como o anjo do Senhor. Então, como o anjo do Senhor, realmente, como o Senhor utiliza os anjos para brigar, realmente Jerusalém, Israel também, todos aqueles países que vieram para lutar contra Jerusalém, eles realmente receberão todo o fracasso diante do Senhor Deus. Realmente, o Senhor Deus, ele fez conforme a sua palavra. Todos eles vão morrer. O Senhor disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todos aqueles que forem contra Israel, eles são realmente contra o Senhor Deus. Isso está conforme a história. Então, nesse último tempo agora também, em Israel, eles são restaurados e eles são realmente posicionados entre os governadores. Então, como que alguém pode ir contra Israel se o Senhor Deus está protegendo? Israel, eles agora precisam realmente serem restaurados. Vamos ler mais alguns versículos. Joel está em frente a Oséias. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, Antigo Testamento. Joel, capítulo 3, versículo 1 e 2. Joel, capítulo 3, versículo 1. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha esperança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, Jerusalém, quando eles retornarem, então isso é o agora. Então, quando todos eles retornarem, o Senhor, ele diz que reunirá todo mundo. Então, ele fala realmente congregar todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. E ali eles entrarei em juízo. Então, todos eles realmente pisaram o judeu, o povo de Israel. Então, mas o Senhor reuniu todo o seu povo. E ele realmente precisa ir saber onde é a terra de Jeosafá. Mas eles falaram que não sabem. Eles disseram que somente sai nesse lugar. Realmente, somente nessa Bíblia de Joel, que aparece 2 vezes. Então, fala que é realmente um lugar muito histórico, realmente explicativo. É onde o Senhor, realmente Jeová, ele vai estar julgando. Então, realmente, os países onde o povo judeu, eles vão contra o Senhor. Eles realmente vão contra o reino do Senhor Deus. Realmente eles vão realmente para ir contra o Senhor Deus. E o Senhor Deus os reuniu para serem realmente mortos. Então, versículo 9. Então, Joel capítulo 3, versículo 9. Então, realmente gostaria que você pudesse fazer assim com os pés. Realmente eu estou preparando guerreiros para a guerra. Eu estou realmente preparando eles realmente serem formados através da palavra. Então, realmente agora eu desejo que vocês, através da palavra, possam realmente ter esses espadas para fazer a lança. Realmente até os fracos se tornem fortes. Então, que realmente todos nós que temos realmente fraquidão, realmente precisamos buscar rapidamente diante do Senhor Deus.
Então, realmente, que o Senhor Deus faça ele descer realmente com a autoridade. Então, o Senhor Deus realmente que ele possa fazer com que ele possa descer no vale de Jeosafá. E ali ele realmente entrará em juízo com todas as outras nações. Então, realmente, é o momento da última guerra. Então, quer dizer que até um país realmente forte ele estará fraco. O país fraco vai estar realmente forte. E um país que representa isso, realmente, até o país fraco, fazer a bomba atômica, olha a Coreia do Norte. Eles, por causa do problema de comer ou viver, eles realmente já fizeram armas. E está falando para eles jogarem fora. Agora precisa acabar principalmente de forma limpa. Eu não sei o que vai acontecer. Então, realmente, isso é a última guerra. Realmente, onde todo mundo, eles realmente entram em guerra. Eles estão realmente preparando a guerra, preparando os soldados, preparando guerreiros. Então, todos eles... Realmente o Senhor disse que os ajuntará. Realmente o Senhor Deus disse que os ajuntará no vale de Josafá. Por causa do meu povo e por causa da minha herança. Ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Então esses fortes do Senhor são o exército do Senhor. São aqueles que realmente o exército do Senhor que está nos céus. Eles são realmente colocados em prática. Então até o Senhor Jesus, quando ele foi preso realmente para ser morto. Realmente os anjos dos céus... Mais de realmente uma dúzia de batalhões, eles queriam descer dos céus com espadas. Então, mas o Senhor, realmente no último tempo, o Senhor realmente ele vai permitir que o seu batalhão desça neste mundo. Realmente esses fortes do Senhor eles vão descer. Realmente está escrito essas palavras na Bíblia. Realmente os anjos dos céus eles vão descer para destruir tudo. O Senhor ele estará sentado naquele lugar. Realmente o Senhor ele julgará toda realmente imundícia deste mundo. Então versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então esse vale da decisão, realmente desde o tempo de Josué, é um momento realmente onde está mostrando que todos eles se reunirão para atacar Israel. Realmente um momento do julgamento do Senhor Deus. Então agora realmente nesse último tempo, realmente irão acontecer coisas realmente inacreditáveis no fim. De agora em diante, o que será que vai acontecer? Na frente do nosso país, a última guerra não vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. A última guerra vai acontecer na terra de Israel. Vamos para Sofonias. Sofonias, capítulo 1, Sofonias. Sofonias, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Agora, se olharem para essa palavra, o Senhor, ele disse que ele consumirá realmente todas as coisas por completo. Então, realmente, todos os homens, animais, as aves dos céus, os peixes. Os peixes do mar, o Senhor Deus não matou no dilúvio. Mas no julgamento final, o Senhor Deus, todas as vidas que estão dentro do mar também matará. Realmente, todas as aves dos céus, todos os animais, todos os homens. Realmente, todos os ímpios, o Senhor exterminará os homens de sobre a terra. O Senhor Deus exterminará. Então, diz o Senhor. Então, como isso é uma palavra muito medonha? Então, isso, diante do Senhor, quer dizer que o Senhor Deus ele vai destruir este mundo. Então, tem muitas palavras assim. Vamos ver o versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. E agora vamos ver, não tem mais nada o que falar. Vamos ver o versículo 18.
Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então agora, todo este mundo, o Evangelho tem o Evangelho. O Senhor Deus permite a chance para que todos possam receber a salvação. O Senhor Deus, Ele permite tanta graça para todas as pessoas, mas aqueles que não se arrependem, eles são destruídos totalmente. O que vocês acham? Não é medonho? Não é palavra de Hitler. É a palavra do Senhor. Então agora esses trabalhos, eles estão na nossa frente. No capítulo 3, Sofonias capítulo 3, versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Então, Israel, eles serem restaurados. Então, o Israel, eles agora vão estar cantando alegremente. Realmente ele diz para se alegrarem, ó filhos de Sião. Então, porque regozija-te, o exulta de todo o coração, porque o Senhor já afastou os teus juízes, exterminou o teu inimigo. Quer dizer que realmente esse Israel, realmente é uma nação que recebeu tanto sofrimento, agora jamais eles não vão ter realmente esse mal algum que virá sobre eles. Então, realmente essas pessoas, realmente elas precisam ouvir, ó filhos de Sião, para não terem medo. Realmente o Senhor fará que Israel, de forma alguma, ela não seja realmente destruída. Então, se olharmos o versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra que foram envergonhados. Então todos aqueles que foram expulsos pelo mundo, realmente aqueles que são coxos, aqueles que têm realmente o holocausto, todos eles realmente vão ser reagrupados e eles vão ser utilizados e deles realmente fará louvor em um nome, em toda a terra. Realmente agora a nação que tem o maior dinheiro, as melhores cabeças do mundo. Realmente se guerrearem, eles são os países que vão vencer sem realmente oscilação. O país que realmente consegue assustar o mundo todo. Realmente qual que país pode ser melhor do que esses próprios judeus? Por isso, se olharmos em Salmos 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Realmente nós conhecemos essa verdade. É por isso que qual seja o trabalho que aconteça, nós somos do lado do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele fará o trabalho bom e justo. É por isso que Jerusalém, realmente o povo de Israel, eles vão ser reagrupados em Israel. O Senhor Deus vai fazer proteger a Jerusalém. O Senhor Deus vai lutar pelo Israel. O Senhor Deus realmente vai botar para fracassar todos os países que atacarem a Jerusalém. A Israel. Realmente esse é o trabalho do Senhor Deus. Então, já que é o trabalho do Senhor Deus, então realmente orai pela paz de Jerusalém. Prosperará aqueles que te amam. Então em Salmo 122, versículo 6 está escrito dessa maneira. Então o povo de Israel, eles realmente têm realmente esperanças e guardam a Jerusalém como se fosse uma vida. Por isso que em Salmo 137, versículos 5 e 7, ele fala: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apague-se-me a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então realmente o povo de Israel, eles não sei como eles amam tanto a Jerusalém. Eles dão a vida para o Jerusalém. Por isso que Jerusalém, realmente se alguém for contra, o Senhor Deus ele não permite. Por isso, assim como eu preguei na semana passada, Deuteronômio capítulo 32, versículo 40, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele, até o final, ele vai realmente cobrar por esse povo de Jerusalém, de Israel. O Senhor Deus vai proteger ele. Então realmente precisamos saber que esse é o trabalho do Senhor Deus. E agora nós precisamos observar
E nós precisamos perceber que realmente nesse último tempo, realmente quando o Senhor Deus ele julgar todas as outras nações, realmente são aqueles que não realmente receberam a salvação e eles estão indo contra Israel. Então nós realmente precisamos saber que o trabalho do Senhor Deus é santo e justo, então nós todos precisamos estar apoiando a Israel. Então realmente como será que o Trump ele soube disso? Realmente não é saber, né? Realmente os Estados Unidos é um país e ele se não obedecer aos judeus não está certo. Realmente na independência, Ivanka ela foi para lá, Ivanka. Então esse genro de Trump é judeu. Então, no dia 14 de maio ele voltou realmente para lá para celebrar essa independência. Mas então em Apocalipse capítulo 21, versículo 10, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então o Senhor Deus ele amou a Jerusalém. O Senhor Deus realmente permitiu essa nova Jerusalém. Então é por isso que a nova Jerusalém, realmente o Senhor Deus está junto. Realmente o Senhor Deus eternamente está junto conosco no meio da glória. Realmente é essa nova Jerusalém. Então, a Jerusalém realmente é um lugar onde o Senhor Deus está junto conosco. E essa Jerusalém realmente é o reino eterno do Senhor Deus. Realmente é uma expressão realmente figurativa do reino do Senhor Deus. Nós somente podemos comparar dessa maneira. Então nós realmente nessa nova Jerusalém nós precisamos ter os nossos olhos. E como em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, capítulo 3, versículo 12, também realmente falar sobre esse novo castelo de Jerusalém. Realmente nós iremos viver servindo o Senhor Deus eternamente. Neste último tempo, todos esses acontecimentos, seja nos jornais, quando vocês estiverem vendo, percebam que realmente conforme a Bíblia, o fim já está se cumprindo. E agora nós todos realmente precisamos estar dependendo e desejando a volta do Senhor. Então nessa terra agora realmente só resta o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Nós precisamos saber que o tempo está próximo. Então agora todos os dias nós precisamos desejar a vinda do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, fez com que nós pudéssemos ser salvos, nos permitiu a vida eterna, a esperança eterna. Nesse último tempo, essa promessa que o Senhor Deus nos fez, realmente o tempo de retornar diante do Senhor, nós sabemos que já está muito próximo através da Sua palavra. Todo o povo de Israel que realmente recebia todo esse julgamento, sofrimento, o Senhor realmente, conforme essa Jerusalém prometida, o Senhor fez com que realmente eles pudessem lutar com todos os seus adversários inimigos e os exterminou. E o Senhor Deus protegeu o povo de Israel. E nós todos realmente salvos, santos e somos protegidos pelo Senhor. E agora iremos para Jerusalém eterna diante do Senhor. E nós viveremos com o Senhor juntamente com o Senhor eternamente. E nós sabemos que isso é realmente um exemplo que nos ensina neste mundo. Senhor Deus, realmente toda essa verdade fez com que nós pudéssemos compreender esse Senhor realmente que logo virá. Nós sempre estamos dependendo e vivendo pelo Senhor. Realmente que dentro de nós realmente não tenha nenhuma pessoa que realmente se perca no meio da fé, mas sim que todos nós realmente pela graça do Senhor, pela mão do poder que nós possamos ser sustentados. E que o Senhor, nós como seus filhos, sem nenhuma vergonha, possamos viver diante do Senhor Deus. E realmente diante do Senhor, no meio da glória, que nós possamos ser estabelecidos e ser conduzidos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.